Bem, iniciou. Então tá, gente, bom dia, né? Bom dia a todos. Mais uma semana, então, com a nossa aula de história. A gente hoje vai falar um pouco sobre a parte da cultura mesopotâmica para fazer o fechamento da Mesopotâmia, né? Tem bastante coisa, bastante informação sobre a Mesopotâmia. É natural, mesmo na aula presencial, a gente iria aí levar umas 2, 3 semanas para estar falando, né, trabalhando a Mesopotâmia, até porque na aula presencial a gente tem 2 períodos, né? Então, rende um pouco mais do que aí essa nossa 1 hora à distância, mas da mesma forma está sendo trabalhado, né? Então, hoje a gente vai ver essa parte final da Mesopotâmia, né? Na última aula eu passei para vocês aquele outro vídeo que falava sobre a questão da contagem, da matemática e também da relação dos astros, da ciência na Mesopotâmia, né, a influência, e aí a gente ia entrar, também falamos sobre o Código de Hammurabi, realmente, o livro está lá na escola, o livrinho que eu tenho da réplica do Código de Hammurabi, da Lei do Talião, está lá na escola, e eu não tive tempo essa semana de passar lá para pegar, para mostrar na aula de hoje para vocês, né? Senhora, mas tu sabe a história sobre o Código de Hammurabi? Daí tu pode contar pra nós. Sim, não sei se tu lembra, Eduardo, mas na última aula eu falei sobre isso. Ah, Eu falei sobre isso. Também vou falar um pouco da próxima atividade que vocês terão para fazer, da atividade de pesquisa, tá? Falando um pouco já, então, agora sobre a questão das atividades que são encaminhadas. Pessoal, tentem mandar as atividades dentro do prazo, tá? Tem alguns alunos que tiveram problema na primeira etapa quanto ao envio das atividades. Eu passei na escola na semana passada e peguei alguns trabalhos que estavam lá, mas aqueles trabalhos eram referentes ainda à primeira etapa dos estudos, que a gente já fez um fechamento das notas, né? Então, se porventura algum aluno precisar, dentro daqueles que necessitarem realizar alguma atividade de recuperação, eu vou utilizar esses trabalhos que foram enviados posteriormente à data, tá? Caso contrário, não. O que a gente fala sempre, né? Agora, mais do que nunca, as notas de participação, elas são super importantes, né? As notas de participação em aula, principalmente, né? A pontualidade na entrega das atividades, né? A questão da assiduidade também, da participação da aula online também conta muito para o fechamento dessas notas. Então, tenham cuidado com isso também, né, pessoal? Mais capricho na hora de entregar os trabalhos. Esses trabalhos que eu pego, que são entregues na escola, até um dia a própria secretária me disse que estava com vontade de devolver para o aluno refazer, mesmo sem eu ver o trabalho, porque ela ficou até com vergonha de ter pego o trabalho, porque estava muito feio. Então, vocês têm que ter mais capricho ao realizar as atividades, gente, tá? Capricho na letra, capricho nas folhas, né? Às vezes é entrega, né, que vocês fazem, as folhas tudo dobrada, uma folha de cada jeito, uma folha escrita com lápis, outra com a escrita de caneta, é uma confusão. Os mapas conceituais, a mesma coisa. Agora, na primeira etapa, até eu fiz, né, vistas grossas para algumas coisas, mas tem outras que não dá, gente. Vocês estão indo para um outro ciclo, daqui a pouco vocês vão precisar ter essas informações e também vão precisar realizar as atividades de acordo com aquilo que foi solicitado, tá? Então, tem gente que faz de qualquer jeito, entregam as coisas assim, ó, só porque, eu vou entregar para a Sora receber. Não é assim, não é esse o objetivo, tá? Não é esse o objetivo.
Então, façam as coisas com mais responsabilidade. Vocês têm tempo hábil para isso. Nenhum trabalho é dado de um dia para o outro. Se alguém falar isso, vai estar mentindo, porque não é assim. Eu sempre dou com bastante tempo para a realização dessas atividades. Eu já estou fazendo esse novo esquema, eu estou falando isso todas as aulas, que eu estou passando todo o conteúdo para depois largar as atividades. Eu não estou largando as atividades paralela à aula, não estou fazendo isso, né? E dessa forma, eu acredito que ainda acaba ajudando e auxiliando vocês numa melhor compreensão, como eu sempre digo. Não adianta largar um monte de atividade para vocês, sendo que eu não concluí o conteúdo e vocês não vão saber fazer. Se é para entregar, quem é que está botando só caracteres lá? Eu já disse que o chat não é para isso. Entendeu? Eu acho que quem é? Ortiz. Não é para isso. Tá? Não é para isso. E eu tô anotando todos esses nomes que estão fazendo essas coisas aí e tô aí repassando para a Zenaide e para o Docimar. Porque hoje a gente tem conselho. Hoje não, amanhã a gente tem conselho de classe de vocês. E eu já vou aproveitar para falar sobre isso. Tá? Mais uma vez, o chat é a chamada. E para aqueles que estão com problema no microfone e também na câmera. Não é para estar fazendo palhaçada aí. Tá? Para estar atrapalhando os colegas. Eu já falei isso, eu estou falando todas as aulas, chega a ser cansativo de tanto falar a mesma coisa. Deixa eu ver. Tem alguém mandando mensagem no grupo? Ah, tá. Já foi adicionada a Milena também. Então, é isso, tá, pessoal? Então, cuidem os prazos de entrega de trabalho, cuidem a forma como vocês estão realizando, porque todos os temas e trabalhos contam para o fechamento da nota de vocês também, tá? Todos, tudo que é solicitado, toda pesquisa, trabalho, tudo conta, inclusive a participação, inclusive essas palhaçadas que vocês estão fazendo, serve para quê? Para descontar a nota de vocês. Porque daí não tem o que agregar em nota de participação. A participação é bem negativa, tá? Então, agora vamos ao que interessa. Eu acho que agora vocês entenderam bem o que eu quis dizer, né? Acredito que sim, né? Basicamente perda de tempo, né, senhora? A gente já falou um monte de vezes sobre isso. Exatamente, é desgastante, tu sabe? É desgastante toda aula ter que estar falando a mesma coisa, sendo que eu sei, porque a gente conversa com os outros professores, que durante a semana, porque eu sou da turma de quinta e sexta, dos professores, toda semana tem uma função falando da turma 61. Toda semana. Toda semana. É desgastante isso, porque a gente perde tempo com a aula, entendeu? De estar falando, dialogando sobre as questões do conteúdo, que é o que importa. Exatamente agora dava para estar falando dos sumérios, dos amoritas. Dos acádios, né? Falando da relação com as estrelas e tudo mais, né? E também... Mas, enfim, encerrou aqui. A maioria das aulas a gente perdia tempo porque a gente ficava falando. Entrou aí para vocês? Entrou a conta? Tá. Sim, senhora. Então, sim. Tá. Então, dá para copiar esses deuses? Pode, vocês podem fazer a anotação. Ele passou correndo, peraí, que é o outro slide para a gente retomar. Bom, então lá na última aula eu estava falando para vocês, antes de passar a parte ali do vídeo, né, que falava sobre o Código de Hammurabi, né, que é a famosa lei do talião, que a gente estava comentando da questão do olho por olho, dente por dente, que assim é o dito, né. Por que é o olho por olho, dente por dente, né? Recapitulando.
Porque tudo que tu fizeres... Oi? Injusta, se tu fez uma coisa errada, tu vai ter que pagar. E receber na mesma moeda, por exemplo. Sim, exatamente. Tudo que tu fizer, outra pessoa, eu dei o exemplo lá do engenheiro, falei sobre, por exemplo, a questão da construção. Se tivesse algum problema, né, que viesse a acontecer, essa pessoa teria que pagar na mesma proporção, na mesma medida. Então, o Código de Hammurabi é uma codificação de leis escritas, né, que foi, então, ali está dizendo que foi até pouco tempo o primeiro código de leis de que se tinha notícia na história, é uma compilação de leis. O que é uma compilação de leis? Na verdade, ela não se... esse código, na verdade, ele não é só escritos diretamente ligados à questão de punição. Ele tem, inclusive, coisas que são escritas como periódicos, que fazem parte do dia a dia dessas pessoas, né, dos mesopotâmicos, e não só dos mesopotâmicos, né, mas que traz, inclusive, coisas da rotina diária, como receitas e tudo mais, né? Então, mas, em suma, né, são leis que se tinha notícia e uma compilação de leis sumerianas mescladas com tradições semitas. Então, são coisas relativas ao cotidiano desses povos. Contém 282 leis, né, que praticamente todos os aspectos da vida dos babilônicos, passado pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, da família, até mesmo a questão do adultério, falsas acusações e escravidão também estão contidas nesse Código de Leis escritas. Essa questão das falsas acusações é bem importante, né? E deveriam ser utilizadas, inclusive, nos dias de hoje, né? A questão da mentira, de falar e acusar, apontar o dedo, como se diz, sem ter a devida comprovação, isso aí também entrava como uma forma de punição, né, dentro do Código de Hammurabi. Se tu acusou a pessoa sem ter comprovação, quem seria punido é a pessoa que acusou, e não a pessoa que foi acusada. Né? Aqui nesse outro slide a gente tem aí, então, um trecho, né, que fala sobre o artigo 25, que se o construtor edificou uma casa, tá, para um alvo, mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que ele construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Por isso que se chama a lei do talião. Se ele edificou a casa, né, e não reforçou, a casa que ele construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor ele será morto. Né? Por quê? Porque assim é a questão da lei. Se tu fez algo de errado para a pessoa, tu tem que pagar na mesma proporção. Ô, senhora, tu pode voltar no outro slide? Nesse aqui? Eu tava copiando. Nesse ou no outro? Nesse aqui? No ou primeiro. nesse aqui? Primeiro. Nesse? Esse aí, Sora. Tá, eu vou deixar um pouquinho aqui. Senhora, por exemplo, se tu mata uma pessoa, tu vai ter que ser morto. Tipo, tu fez alguma ação, tu vai ter que pagar a mesma ação que tu fez com aquela pessoa. Na mesma proporção, exatamente. Exatamente. Já passou, né? Quantas leis que tem mesmo, Sora? 282 leis. Caramba, quanta lei. Bastante. Só um pouquinho que eu vou aceitar lá a pessoa aqui. Sora, haja pessoa para... Imagina agora, Sora, tu passa uma atividade para gente escrever todas as leis, Sora. Oi, a senhora não entendeu. Você imagina agora tu passa uma atividade pra gente escrever todas as leis, Sora. Imagina, vamos morrer escrevendo, né? Vamos escrever até não querer mais. É.
Deu? Eu posso passar o slide? Até resolver rodar de ano. Só um pouquinho, Sora. Na Tá. verdade, é fácil escrever. É só tu pegar, né? Imprimir uma folha, grudar no caderno e Cola no caderno. estamos na arte moderna, Oi. mano. Vai ver quem é preguiçoso, Sora, só vai imprimir as coisas pelo computador e colar no caderno. É. Deu, pessoal? É só a mão mesmo. Deu. Deu? Essa aqui. É que eu tô tirando o print pra depois Deixa copiar. só mais um Sora. minutinho, Sora. Tá, no É que eu outro? tô tirando o print pra depois ela copiar. Nesse aqui? Ué, tá Sim. passando direto. Entendeu? Deu, pessoal? Oi. Deu. Eu tô ali na família. Ah, tá. Ainda não, prof. Ô, Sora, eu sei que isso não tem nada a ver, mas isso pergunta pros colegas, tá? Qual é que é mesmo o foco da redação para entregar dia 25? Alguém pode me responder? Eu não tava nas aulas. Tá, mas isso aí não é de história. Que Sim, redação Sora, é eu essa? falei que não tem a ver com a matéria. Que não tem a ver com a matéria, Sora. Ah, Por não que tem nada a ver com a minha eu matéria. boto a dúvida, É Pietro? que para amanhã, Pietro, tem um trabalho de redação, que é uma redação que tu tem que fazer sobre não tem conviver aula. com as diferenças, que era para ter feito antes. Aí tem que entregar amanhã, se não for fazer hoje. Sobre crianças? Não, é Conviver Eu com já diferenças. sobre conviver com as diferenças. Só que amanhã não vai ter Redação aula, então é tem que ser para fazer e objetivo. enviar para ele. Manda no chat que eu não tô conseguindo ouvir direito. Tá dando eco. Eu pensei Por favor. que era para fazer um trecho de uma festa. Gente, posso passar o slide? Pode, Sora. Tá. Aqui fala já da arquitetura, né? A arquitetura, ela foi a mais desenvolvida dentro das artes. Ela teve a característica, assim, predominante da luxúria, né? A construção dos templos e palácios que eram considerados a cópia dos existentes no céu. Então, assim, era muita luxúria, era muitas coisas bem avançadas, inclusive, para esse período, né? Nesse período, na Mesopotâmia, os deuses, eles representavam a questão do bem e do mal, né? O centro da civilização sumeriana era o templo e a casa dos deuses que governavam a cidade. Ao redor do templo, desenvolviam-se as atividades comerciais. O pátese representava, então, o deus e combinava poderes políticos e religiosos. Então, pessoal, a arquitetura, mais uma vez, né? A gente viu lá no vídeo também que ela era bem avançada para o período, né? Muitos ainda perguntavam, mas como será que foi realizado, né? Toda essa construção, de que forma, se não tinham muitas máquinas, muitas coisas que a gente tem hoje, né? Então, muitas coisas são levadas ao entendimento que os deuses ajudaram nessas construções, né? Outra coisa importante, né? Falando sobre essa questão do bem e do mal, também tem a ver ali com a codificação das leis escritas sobre a questão do comportamento das pessoas, né? Que tudo isso, todo esse tipo de julgamento era feito em cima do comportamento da pessoa, né? Ali fala também sobre a questão dos tempos e a figura do pátese, o pátese era a pessoa mais velha
Era a pessoa que delegava as funções, dizia as atribuições do que cada um tinha que fazer ali dentro do seu grupo, né? E ele era a denominação, né, a representação divina na Terra. Então, tudo que o Pátese fazia ou falava era seguido à risca, né? Porque quem não seguisse sabia que ia receber severas punições. Então, esse Pátese, ele tinha, então, a organização política e religiosa desses grupos, né? Então, ele que dizia o que cada um tinha que fazer. Estão copiando? Sim, Sora. Tá. Só um pouquinho que eu vou olhar quem é que está pedindo para entrar. Ué, saiu? Quem é que entra com o nome de Dieguinho? Diego, Sora. Mas ele não entrou de novo? Ô, Sora, mas tipo assim, a arquitetura. Esses caras, o velhinho que tu falou que cuida das coisas dos mais importantes, né, da realeza, assim, ele cuida do que, por exemplo? Ali já diz, eu falei, ele tinha os poderes políticos e religiosos. Poder político e religioso. Tá. Né? Os mais velhinhos são os mais experientes, são as pessoas mais velhas do grupo que fazem esse papel de distribuir as funções aos mais novos. Sora, eu acabei. Tá. Eu vou tirar um print aqui. Deu? Posso passar? Ou vocês estão copiando? Nós estamos copiando, Sora. Tá, ok.
Deu? Não, Sora. Sora, eu acabei. Tá. Vai ali pros deuses, Sora. Oi? Vai ali pros deuses, Sora. Amor, só deixa eu... Eu não entendi. Não, Sora, depois que disserem que acabou de copiar, eu posso ir pros deuses. Não entendi nada. Posso trocar o slide? Pode. É melhor a gente dar um print. O meu não funcionou. Aqui, por fim, então, Eu botei ali. tem os principais deuses da religião mesopotâmica, tá? O Anu, que é o deus do céu. Shamek, que é deus do sol. Enlil, que é deus do vento e das chuvas. Marduk, que é o deus protetor da cidade dos babilônios. E o Istar, que é a deusa da chuva, da primavera e da fertilidade. Então, esses seriam os principais deuses da religião mesopotâmica. E vejam bem, todos eles ligados às questões da natureza, né? Tem uma parte da história, principalmente quando a gente estuda a mitologia, né? Que fala sobre esses... tem alguém fazendo o recorte do slide para colocar, só cuida para não mudar ali a tela, que faz essa alusão, né, sobre a relação do tempo e da colheita através dos deuses ligados a essas, né, as questões naturais, como a questão da chuva, né, dos raios, trovões, enfim, em relativos à natureza. Então, se o céu está nublado, foi porque o Deus tal quis assim. Se hoje está chovendo, foi porque o Deus da chuva quis assim, né? A gente vai ver muito isso, né? Então, é natural que todos os deuses, né, os principais, estejam ligados às questões da natureza, né? Como relação do sol, chuva, céu, enfim, né? É que naquela época, né, Sora, eles acreditavam muito nos deuses, né? Daí. Sim, a crença nos deuses ela era muito grande. Eu vou deixar mais um pouquinho, vocês estão copiando essa parte? Naquela época, Sora, era obrigatório crer nos deuses? Sim, Sora, eu tô copiando. Tá. Hein, Sora? Oi. Naquela época da Mesopotâmia, era obrigatório crer nos deuses ou quem não cria Era morrer? obrigatório, mas era a religião deles era essa. Sim. Ô, Sora, aquele deus aí. Um estranho. Deixa eu falar, Carlos. Que isso? Ô, Sora, aquele. Como é que é o nome daquele deus ali? É Nilo? Como é que é o nome? É Nilo? Enlil. Ah, tá. Pessoal, não precisa brigar e outra, vamos ter mais educação uns com os outros, vocês são colegas. Sora, acabei. Tá. Ô, Sora, Oi. não é meio estranho que eles sempre inventam esse troço de deusa da fertilidade em todas as crenças de deuses, só que aí nem sempre tem Deus do céu, Deus das chuvas e Deus protetor. Naquelas antigas civilizações, todas as civilizações tinham deuses dele.
esse deus aí do sol, do céu. Eles faziam muito essa ligação, né? Claro que a gente sempre procura trabalhar os mais importantes, né? Mas geralmente, quando fala sobre os astros, estrelas, as questões ligadas à colheita, às plantações, sempre vão fazer uma relação com esses deuses, né? Principalmente do que falam sobre as chuvas, que falam sobre o sol. Eles fazem muito essa menção por causa do estudo, né? Se o plantio está bom, foi porque o Deus fulano quis assim. Né? Então, eles sempre têm essa relação com os deuses. Né? Bom, pessoal, vocês já conseguiram terminar aí? Falta só 2 linhas para mim copiar. Tá, então, vou guardar então. Já pode passar, professora. Já? Não, eu tô copiando. Vocês estão postando lá no grupo esses prints da aula que vocês estão tirando? Vou botar, senhora. Eu botei um, agora eu vou botar o outro. Tá, porque tem alguns colegas que estão com problema de internet e não estão assistindo a aula de hoje. Então, se vocês fizerem isso, estarão ajudando os colegas que não puderam se conectar, tá? Pessoal, depois eu tenho ali, acho que são 3 questões, tá? De múltipla escolha, mas eu gostaria que vocês colocassem aí no caderno 2 dessas questões que vocês vão precisar para fazer, então, depois desenvolver o trabalho sobre a Mesopotâmia que vocês vão ter. Trabalho, quando eu digo, é tema também, os trabalhos de pesquisa, tudo para mim hoje é trabalho, tá? Um deles fala, a primeira questão, né, já está ali com a resposta marcada, que fala que o mais antigo código de leis escrito cuja característica é a pena do talhão, ou a lei do talhão, né, isto é, olho por olho, dente por dente, é chamado de Código de Hammurabi, né? Então, assim, ó, eu quero que vocês façam, copiem, né, a questão número 1, aqui, o enunciado da questão, tá? E a resposta só. Entenderam? Sim. Sim. Tá? Copiem aqui a questão e a resposta. Só digam eu, senhora, já copiei. Ô, senhora, uma pergunta. Mas se a pessoa matasse em legítima defesa, ela ia ter que pagar o mesmo que ela fez? Se ele fosse julgado, peraí, que correu. Se fosse julgado como, né, se desprocedente essa informação, que ele teria feito isso em legítima defesa, não. Né? Em alguns casos, não.
Mas isso ia a julgamento, né? Esses outros códigos aí tu inventou ou a gente vai estudar eles ainda? Como é que é? Esses outros códigos aí tu inventou ou a gente vai estudar ainda? Não, gente, isso aqui é inventado para botar na múltipla escolha. É que assim, ó, só tem uma vez que tu passou uma atividade do Egito que saiu com um troço Mesopotâmia como opção. Aí a gente acabou estudando o troço. Ah, sim, mas aí, por exemplo, a resposta ela tem que estar de acordo com aquilo que foi solicitado ali na pergunta, né? Claro que depois a gente veio a estudar, Foi, né? Mas só foi que não, assim, não né, tinha Sora? nada a ver no momento, é. Era para colocar, tipo, ali, tava escrito, qual é o rio dos egípcios é o rio Eufrates. Aí tinha que substituir pela resposta certa. Isso. Aí eu achei que fosse invenção, mas não, a gente estudou. Sim, né? E depois a gente veio estudar. Eu gostei Depois, mais do Frates e do Tigre. posso botar no outro, pessoal? Na outra questão? Ô, Sora, É Oi? claro. Calma aí, Sora. Tá, espera um pouquinho. esses outros não tem que copiar. Não, só o da resposta. Tá, então pode passar. Calma Não, aí, não Sora. tá ainda, eu tô copiando. Quem é que tá copiando ainda? Me? Ô, Sora, já pode passar? Se a senhora quiser. Pode ser, eu não copiei ainda, mas eu vou saber de cabeça. Ô, Sora, dá pra colocar ali no slide 29 rapidinho? Nesse? Não, no de cima. É 29. Aí, obrigada. Não. Deu, Sora, obrigada. Vou passar lá para outra pergunta. O último deus ali é Ixi. Foram os povos que habitavam a Mesopotâmia que desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita, usada para registrar seus bens e as transações comerciais. Sobre a escrita desenvolvida por esses povos, é correto afirmar que a escrita mesopotâmica ela foi chamada de cuneiforme porque era feita de sinais que tinham a forma de cunha. Na verdade, Sora, foram os escribas, né? Foram os primeiros povos a escrever, né? Os escribas são do egípcio. Do Egito. Ah. Não existe povo Foi me escriba. enganar. É que eu pensei que fosse, né? Porque eles foram os primeiros, né? A escrever, daí por isso. Mas ali não está dizendo sobre os primeiros povos. Ali está falando sobre quem foram esses povos que habitavam a Mesopotâmia. Olha bem o que está escrito. Foram os povos que habitavam a Mesopotâmia que desenvolveram uma das mais antigas formas de escritas. Uma das mais antigas formas de escrita, usada para registrar seus bens e as transações comerciais. Os seguintes povos foram
foram assírios e assírios, peraí. Assírios. Agora é para copiar, não precisa ficar falando. Deu? Terminaram? Eu tô terminando de copiar ali, Sora. Professora, eu tô Tá. ensinando piada. Tudo certo. Eu tirei print, Sora. Tá. Posso mudar? Pera aí, Sora, só espera mais um pouco. Tá, Pode, espero Dora. sim. Eu acho. Bom, Arthur, vou te multar na próxima. O que é? É que a única coisa que o Arthur tá fazendo, Sora, é mutar os outros e colocar bobagem no chat. Ah, eu não vou falar mais sobre isso. Eu só tô anotando os nomes. Só isso. Ô, Sora, é que quando eu estava falando com a senhora, né, dos povos que a senhora perguntou, o Arthur ficava me multando. Ô, Sora, Fale. Nossa, acabou de aparecer aqui no canto que ele caiu. Ele não caiu, cara. Ele deve ter saído da aula. Então ele caiu. Isso aí é atividade 2, Sora. Oi? Esse é Atividade- o exercício 2, tá? Deu? Já copiaram? Eu quase acabei. Já tá dando a resposta que depois vocês vão ter uma atividade para fazer, que eu vou enviar, que vocês podem utilizar esses dados para ajudar. Deu, pessoal? Calma aí, eu tô terminando de copiar a resposta. vou copiar só ser esse daqui, Sora. Deu, Sora, pode passar. Ah, Sora, me lembrei dos outros povos. Foram os assírios e os sumérios. Ô, Sora, os que dominavam a escrita eram os escribas, né? Sim, pessoal. Sim. Mas quando é que a gente estudou os escribas? No Egito. Egito. Ah, bom. É que apareceu ali escriba, mas eu me buguei lá. Eu tenho tudo anotado no meu caderno. Ô, Sora, acabei. pra mim não tá aparecendo slide nenhum. Só tá aparecendo tu. Só tá Pode aparecendo passar, Sora. Só tá aparecendo eu para ti. Passa pra frente. Aham. Pode passar. Pode passar. Entra, sai e vê se Eu não sei arruma. que Eu slide vou que é. sair da apresentação. Aí. Deu, agora saiu da apresentação, né? Sim. Não sei. Não é eu que tô aparecendo para vocês. Saiu. Tá, Sim, saiu já agora. saiu da apresentação. Acabou de balançar. Apareceu a multidão. A multidão saiu. Tá, agora tá, apareceu, eu tô aparecendo para vocês, né? Tá. Só tu, Sora. Só eu? Sim. Tá, eu saí da apresentação porque tinha alguém. Quem é que não estava conseguindo enxergar a apresentação? Eu, Eduardo Serpa. O Serpa, Sora. Só o Serpa não estava conseguindo? Aham. Isso prova como o problema é da internet dele. Não é E não. agora? É o próprio telefone, Carlos. Não fala o que tu não sabe, meu. Gente, a última questão. Os assírios destacaram-se
pelo militarismo organizado e cruel. Estão vendo aí? Sim, Sora. Tá. Então, Sora, é que o correio tinha chegado e trouxe uma encomenda aqui, daí eu tive que sair da aula para pegar. tá. Pera aí. Voltou pro slide anterior, Sora. Volta Como é que é? Volta pro slide 3 da atividade 3. Esse daí foi fácil, Sora. Não tinha menos Esse coisa foi pra fácil, copiar. né? Esse aí vocês têm no caderno, né? Todos a gente tem no caderno. Todos têm no caderno. Eu já terminei, Sora. Slides, né? Deu, pessoal? Deu, Sora. Uma pergunta. Vocês botaram o slide da Deu. arquitetura no... Eu tô tirando print. Ô, João, tu já botou o slide da arquitetura no grupo? Então, tá, pessoal, nesse número 4 diz com base nos códigos de leis mais antigos da história da humanidade, o princípio de Talião determinava olho por olho, dente por dente, né? Bora, Sora, já terminei. Tem 2 minutos pra acabar a aula. Tá. Eu não acabei ainda, Sora. Tá. 2 minutos só, meu Deus do céu. Reclamou, agora só tem 30 segundos. Ô, Sora, como é que era Que legal. qual era a pergunta da 3? Qual era a pergunta da 3? É, Os assírios destacaram-se. tá, Sora, calma aí que eu vou copiar isso. Ô, Sora, não vai ter aula, né, na próxima semana? Não sei. É que eu acho que vai Amanhã ser... que não vai ter aula.
É conselho de classe. Então não é na próxima semana, é amanhã. Deu, pessoal? Sim. Sim? Professora, quando que tu vai mandar o trabalho? Deu, agora saiu o compartilhamento, né? Então tá, pessoal, assim, ó. Eu estarei encaminhando para vocês as atividades até na próxima segunda-feira, tá? Porque amanhã a gente tem conselho de classe. Essas atividades, como eu disse, já vão fazer parte do segundo bloco, né, de aulas. Geralmente, nesse conteúdo da Mesopotâmia, eu costumo a fazer, quando é aula presencial, o trabalho sim, tá? Obrigado pelo horário. Eu costumo a fazer o trabalho em sala de aula, que os alunos têm que fazer, montar maquetes, na verdade, falando sobre as sociedades hidráulicas, né? Só que montar maquete é muito... Pessoal, mais uma vez eu vou pedir para vocês pararem com essa função no chat, tá? Eu monto as maquetes, eu peço para montar as maquetes e faço o acompanhamento do trabalho. Só que pela aula aqui fica ruim da gente estar montando, tá? Para vocês estarem apresentando como trabalho em grupo. Então, eu vou mandar o passo a passo do trabalho escrito para vocês realizarem. Utilizem também essas informações que vocês anotaram nas últimas aulas, tá? Para que vocês possam estar realizando a atividade que eu vou encaminhar na próxima semana, na próxima segunda, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima aula. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, gente. Tchau, prof. Tchauzinho.